creio. Eu quero começar esse bate-papo com você falando sobre aquilo que eu creio que são os pilares da mídia no reino de Deus, na igreja, no corpo onde nós fazemos parte e servimos. O primeiro pilar é que a mídia é uma ferramenta eficiente na comunicação dos valores do reino. É isso mesmo. Lembra que a palavra de Deus nos diz? Jesus falou assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai e ensinando eles. É isso que nós fazemos com a mídia. A gente faz com que essa mensagem alcance um número muito maior de pessoas e elas cheguem nas casas, nos celulares das pessoas, aonde elas estiverem, seja do nosso lado, ali pertinho, na nossa região, na nossa vizinhança, ou seja também do outro lado do mundo, aonde essa mensagem é possível de chegar através da internet. Hoje a mídia tem uma eficiência muito importante. É claro que ela não substitui, né, as outras formas de atuação, mas ela vem somar, contribuir com a maneira da igreja se comunicar e fazer com que essa mensagem tenha um alcance maior. Um outro pilar da mídia na congregação é promover informação para que essa informação também promova engajamento das pessoas. Se as pessoas não souberem, como que elas vão participar? Então nós temos essa função de informar os eventos, informar as ações sociais que nós executamos, informar os treinamentos, informar sobre o andamento das coisas, o que nós temos feito, o que nós queremos fazer, os planos. A mídia tem essa função de manter a igreja informada e, através dessa informação bem feita, também engajada no convite, na participação e no desenvolvimento de todas as áreas. E um terceiro pilar que eu quero colocar aqui com você, que é muito importante na vida da igreja, é que a mídia ela tem a função de facilitar o ensino e aprimorar a experiência das pessoas nos cultos. Você já sabe que quando o pregador utiliza de elementos visuais, seja um vídeo, seja um texto, uma foto, alguma imagem, os versículos projetados, isso facilita muito a compreensão das pessoas que estão assistindo. E não só facilita a compreensão, como também melhora a experiência, né? Deixa mais agradável o processo de aprendizado e essa participação fica mais envolvente. Quando eu me refiro à equipe de mídia na igreja a qual eu sirvo, eu estou me referindo a fotos, vídeos, redes sociais e projeção, aquilo que passa nos telões ou no painel de LED. Pode ser que aí onde você está, essas áreas não estejam interligadas, ou quem sabe não existem todas essas áreas, ou ainda até existam mais áreas envolvidas na mídia. O importante é você saber o que nós fazemos e por que nós fazemos tudo isso. Antes de tudo, é importante você entender a linguagem da comunicação. Aquilo que você faz tem uma linguagem. Aquilo que você comunica, as histórias que você conta com o material que você produz, seja com as fotos, seja com os vídeos, seja através dos stories na rede social, ou aquilo que você produz em si, isso tem uma linguagem. E essa linguagem precisa se comunicar com a linguagem da congregação que você serve. Por quê? Porque existe uma identificação que precisa de acontecer em relação a quem está recebendo essa mensagem e ao que ele vai encontrar quando ele chegar lá para fazer parte. Ele precisa de se identificar. Se alguém que não conhece, assiste pelo Instagram ou por algum outro lugar, se interessa e chega até você, chega até a sua congregação, ele precisa de sentir que essa linguagem é a mesma, sentir que existe uma comunicação eficiente em relação à forma de trabalho, ao jeito de ser, aquilo que a igreja entende como princípios e valores, aquilo que ela crê e exerce. Porque senão essa comunicação não é eficiente. Se eu trabalho uma linguagem que não corresponde àquilo que é a nossa linguagem, existe uma desconexão. A pessoa chega e se decepciona, fala, opa, não era bem isso que eu queria. Por exemplo, o vídeo ele pode ter uma linguagem mais clássica, mais tradicional, mais centrada, tranquila, ou ele pode ter uma linguagem de mais movimento, mais dinâmica, mais interação, imagens rápidas, cortes rápidos. Qual linguagem funciona para vocês? Depende da característica da igreja que você está. Se a sua igreja é uma igreja que trabalha com jovens, uma igreja mais animada, uma igreja que tem muita dinâmica, é provável que uma linguagem com mais movimento, com essa dinâmica, comunique melhor com as pessoas que você quer atrair. Já que o que nós estamos fazendo é contar histórias, eu queria te dar algumas dicas de elementos importantes que precisam estar presentes nessa história.
Eu quero destacar aqui alguns pontos, que são introdução ou contextualização, o desenvolvimento da história, o clímax, que é o ponto alto, a emoção, e o fechamento. Como que nós vamos trabalhar esses pontos na nossa história do culto? Na introdução, você vai mostrar para as pessoas como elas são acolhidas, como é o ambiente, você vai contextualizar sobre o lugar. Mostrar ali, de repente, o estacionamento, como ela é bem recebida, desde alguém já direcionando os carros, ajudando o melhor lugar para parar. Você vai mostrar como que é logo na recepção, como que ela é recebida com alegria, com um sorriso, se sentindo em casa. Você vai mostrar como que é o ambiente, o espaço da igreja em si. Isso é uma introdução, fazendo com que a pessoa entenda como é estar lá. Depois nós vamos para o desenvolvimento. No desenvolvimento dessa história, você vai mostrar as áreas da igreja. Você vai mostrar o ministério infantil, como que é que as crianças estão lá sendo recebidas, o ensino que elas estão recebendo, se tem louvor específico para elas, o que acontece, a diversão, o lanche, o que for de detalhe. Você vai mostrar também nos adolescentes, as outras áreas da igreja, os diversos setores que atuam de forma simultânea. Você vai desenvolver essa história. E, claro, também desenvolver a história na parte central ali do culto, onde acontece o louvor e também a ministração da palavra, mostrando nos detalhes, com emoção, o que acontece durante o culto. E aí chega o clímax dessa história. O que é esse clímax? É onde a pessoa está emocionada, onde a pessoa está recebendo algo, aquilo que ela foi buscar, ela encontrou, onde você traz emoção para a história, para que quem está em casa ou vendo no celular, aonde estiver, perceba o quão é importante fazer parte deste lugar com essas pessoas e desperte o desejo de estar lá. Imagens que geram, que transmitem emoção, choro, sorriso, abraço, comunhão, vibração. Essas imagens são do clímax dessa história. E depois nós vamos para o fechamento. E o fechamento é onde nós vamos fazer o que a gente chama de Call to Action, que é o CTA. O que é esse Call to Action? É você fazer com que a pessoa tome uma ação, você estimulá-la a agir. Agir como? A dar o passo em direção a esse encontro. Vem, seja bem-vindo, venha estar conosco, venha participar com a gente, venha conhecer, venha fazer parte dessa família. Aqui na Diante do Trono, a gente usa o slogan, vem ser igreja com a gente. Cada um tem a sua forma de comunicar isso, mas o fechamento ele precisa de fazer esse convite, ele precisa de deixar claro que é para a pessoa também ter a oportunidade de participar conosco. Ah, mas você pode estar pensando, não, mas eu não vou fazer o vídeo, eu não estou fazendo essa edição. Não, é importante você entender que isso é para você. Seja que você fazendo as fotos, você tem como contar essa história com fotos, seja você fazendo os vídeos, você pegando todos esses trechos no vídeo que você faz para depois ser colocado ali na rede social de alguma forma. Ou seja, você fazendo os stories apenas ali para Instagram, mostrando o contexto em si. Claro que você vai fortalecer alguns detalhes em cada situação para não ficar sempre a mesma coisa, você vai destacar alguns pontos, mas essa grande história é o que está sendo contado. Como nós fazemos, por que nós fazemos e você é bem-vindo conosco. Resumindo, é isso. E para você que serve na equipe da mídia, eu quero te dar algumas dicas de atitudes que são essenciais na execução das suas tarefas. A primeira delas é a discrição e postura. Nós precisamos ser discretos. Nós não estamos lá para chamar atenção, não estamos lá para aparecer, não estamos fazendo graça para ninguém. Pelo contrário, nosso serviço, nosso trabalho tem um resultado muito melhor quando nós não incomodamos, quando nós não somos percebidos pelas pessoas ou não chamamos atenção. Incomodar a gente sabe que incomoda um pouquinho, né? Não o pessoal do louvor, não o pregador, esses normalmente a gente não incomoda, se a gente trabalhar do jeito certinho, eles já estão acostumados, a gente aponta a câmera, o celular, o que for para eles, eles já estão acostumados, já fazem parte desse processo. Mas quando a gente aponta a nossa câmera para a plateia, para o público, para as pessoas que estão ali adorando, recebendo essa ministração, esse é o nosso maior desafio. Porque nós não queremos incomodá-las, mas nós ao mesmo tempo precisamos dessas imagens para contar aquela história que eu disse, com todos os passos e etapas que são importantes ter na história. Então um ponto importante para isso, para não chamar a atenção, é a roupa, né? Você está com uma roupa adequada, de preferência escura, muitas vezes preto, ou às vezes um uniforme que você tem aí, para que a gente não chame a atenção, para que nós
o mais despercebidos possível. A postura também é muito importante, porque às vezes você pode ficar sério demais, ou às vezes com uma cara de bravo, quem sabe, né, corcunda, cansado, equipamento pesado. Isso tudo comunica algo. Então, a forma como nós estamos servindo a Deus, servindo as pessoas, nós podemos colaborar também na maneira como elas prestam esse culto com um sorriso, estando com a postura adequada, né, com o corpo reto, de forma que a gente transmita segurança, alegria para quem está lá, porque isso também contagia. Se você está cansado, escorando, custando a fazer, naquele desânimo, isso não transmite uma mensagem boa para quem está lá te observando, porque as pessoas estão te observando também. Apesar da descrição que nós queremos ter, nós estamos sendo observados. Ainda nesse tópico da descrição, quando você estiver fotografando as pessoas que estão nesse momento de adoração, tenha bastante cuidado para não incomodá-las. Tá? Nós precisamos dessas imagens, é importante, como eu disse, para a história, mas as pessoas estão num momento de intimidade com Deus e muitos não querem ou não se sentem tão à vontade quando percebem que estão sendo vigiadas nesse momento, que às vezes estão rasgando o seu coração ali diante de Deus. Então seja discreto, tá? De preferência pegando um pouco mais de longe essas imagens, ou às vezes não ficando olhando, encarando aquela pessoa fotografando. Você está aqui do lado, você percebeu que ela não veio, tira uma foto rápida, vira e volta, ou então faz a imagem rápida, vira e volta. Uma técnica que eu consigo fazer hoje é com os visores que estão inclinados, eu dou uma sensação de que eu não estou olhando para a pessoa, mas eu aponto a câmera para a pessoa e estou olhando só no visor. A pessoa fica na dúvida, porque quando você está olhando diretamente para ela, ela tem certeza que você está querendo tirar uma foto dela. Mas se eu estou olhando reto e com a câmera apontada para outra coisa ali, tirando foto de outra coisa, isso não chama tanta atenção e vai te possibilitar imagens melhores, você vai perceber isso. Quanto mais discreto você for, melhor serão as suas imagens nesse sentido, porque mais à vontade as pessoas vão ficar para se expressar, e quanto melhor elas se expressarem, mais emocionante vai ser o resultado. E um último ponto muito importante nessas atitudes que eu quero citar aqui é a empatia. A empatia não só com as pessoas que você está fotografando, filmando, registrando, mas também empatia com a equipe, empatia com outros da mesma área ou de outra área. Tá? É importante você entender que nós estamos servindo a Deus, servindo as pessoas. Não é a primeira vez que eu falo isso aqui, nem a última, eu vou falar isso bastante, porque isso precisa de ficar claro. O nosso serviço, o nosso resultado não pode passar por cima de nada, nem de ninguém, senão ele não cumpre o seu exercício, a sua função, que é servir a Deus, servindo as pessoas. Que adianta você ter uma boa imagem, mas você tratou com falta de educação alguém que estava do seu lado. Ou não só falta de educação, mas falta de respeito. Se fosse você sendo registrado naquela imagem ali, desconsiderando um pouquinho a timidez que alguns possam ter, mas como você gostaria? Aquela imagem traduz um sentimento bom ou aquela imagem te humilha? Ou aquela imagem de repente te coloca numa situação de constrangimento? Observe isso, se fosse você do outro lado, você gostaria que aquela imagem fosse registrada, fosse utilizada? Se sim, continue fazendo. Se não, pare e pense, será que vale a pena fazer essa imagem? Isso é empatia, empatia com quem está do outro lado dessa imagem. Mas você também tem que ter empatia com a equipe, porque às vezes a gente, na tentativa de garantir uma boa imagem, a gente passa na frente de pessoas, a gente às vezes, sem perceber, entra onde não deveria, ou até mesmo faz coisas que não deveria. Tá? É comum que a igreja tenha várias pessoas executando essa função, um com vídeo, outro com a foto, outro com celular, ou às vezes outros, mais de uma pessoa em cada uma dessa função. Não pense que o que você está fazendo é melhor do que o que o outro está fazendo. Entenda que vocês são um time que trabalha em conjunto. Ajude a pessoa que está na outra função, ou de repente não atrapalhe apenas já é o suficiente. Não entre na frente, se for passar na frente, peça desculpas, tente passar abaixado. Não fique na frente das pessoas que estão assistindo o culto, parado eternamente. Às vezes você tem que parar na frente, fazer uma imagem rápida, mas já saia o mais rápido possível. Ou então faça, se você puder abaixar um pouquinho ali para não atrapalhar, abaixe. Mas pense também em quem está assistindo. Não sei se você já passou por essa situação, de parar ali para fazer uma imagem e você demora demais naquela imagem, quem está atrás fala assim, ô, dá licença aí, está me atrapalhando. Isso é comum acontecer. Nós precisamos ter empatia com as pessoas que estão participando,
seja servindo conosco ou seja assistindo a um momento de celebração. Agora eu quero entrar com você um pouco em aspectos técnicos básicos iniciais, mas para te ajudar aí nas fotos ou vídeos na sua igreja. Essas dicas que eu vou te dar servem para ambientes internos e não externos, tá? Ambiente do culto, um ambiente controlado, com uma luz específica, que vai te dar algumas dicas aí. Se você tem painel de LED na sua igreja, você provavelmente já viu que é um desafio. Ele às vezes fica dando manchas, faixas nas fotos e nos vídeos. Isso tem a ver com a frequência do LED em hertz e a velocidade do obturador, ou shutter speed, que é configurado na câmera, tá? Em geral, no padrão, na maioria dos casos, 60 de velocidade resolve esse problema. O que para o vídeo é tranquilo trabalhar com 60 de velocidade, 60 de shutter speed. Porém, na foto isso já é um desafio, porque 60 de velocidade para quando há movimentos, movimento da equipe de louvor, movimento dos instrumentos, isso gera uma foto tremida. Então você tem que aumentar um pouquinho a velocidade e aí você tem que fazer um balanço entre qual velocidade vai dar menos faixa ou menos distorção no LED ali, né? Até a faixa dos 100 de velocidade costuma ir bem, tá? Velocidades muito altas aí aumenta essas faixas, você tem que tomar cuidado com isso. Uma recomendação que eu faço para a equipe do vídeo, quando estiver fazendo vídeos, é 60 de velocidade, a abertura adequada, que normalmente é a maior possível, tá? Não necessariamente a maior para lentes muito abertas, como lentes 1.0, 1.2, mas ali 2.0, 2.8 de abertura é excelente. Claro que você pode usar aberturas maiores se tiver disponível. Essa abertura vai permitir com que entre mais luz na câmera e desfoque quem está logo na sequência, o que normalmente ajuda. Porque às vezes na igreja tem uma pessoa que está muito emocionada e outro do lado está disperso, às vezes mexendo no celular, isso pode desconectar com aquela imagem que você está passando. Então quanto maior a abertura, mais específico é o ponto do foco, mais luz entra na imagem e você consegue controlar melhor aonde você está direcionando a atenção dessa imagem, tá? Então, se você tiver disponível aí uma lente 2.8 ou uma lente 1.8, 1.4, 1.2, o que seja, aberturas maiores ajudam bastante nisso, tá? E aí, o que eu recomendo para iniciantes que não sabem mexer de forma avançada nas configurações da câmera? Use o modo manual. Para vídeo, deixe em 60. Para foto, oscile entre 60 até 120, pouco provável que você vai passar ali de 150, a não ser se você estiver fotografando a equipe de dança que se movimenta mais. No momento da dança pode ser que você precise usar 250 de velocidade, mas a equipe de foto pode sim usar uma velocidade um pouquinho maior, tá? Se não tiver painel de LED, não preocupa, aí você pode usar velocidades maiores, porque não vai ter essa questão dessa faixa, dessa distorção no LED. Então você pode usar ali para a equipe de vídeo, no modo manual, 60 de velocidade, para a equipe de foto de 60 a 120, 150, mais ou menos, tá? Até onde você se sente seguro em fazer. Na abertura eu recomendo fotos das pessoas, fotos específicas, do instrumentista específico, do pregador especificamente, fotos pontuais, a maior abertura possível, e como eu disse, a foto das pessoas que estão também sendo ministradas, uma abertura maior é legal, porque desfoca o que vem logo em seguida. E se for possível, você usar aberturas mais fechadas também para situações de grupo, foto geral da igreja aberta, foto geral às vezes da equipe de louvor, fotos que envolvam mais pessoas, que você queira mais elementos focados na sua foto, você fecha um pouquinho essa abertura, tá? Lembrando que isso vai escurecer um pouquinho, você vai ter que aumentar o ISO, compensar de outra forma. Se você não tem conhecimento avançado, você pode deixar essa velocidade fixa que eu citei, tá? Você pode deixar a abertura fixa também, por exemplo, em 2.8 se você tiver esse recurso. Se a sua lente não permitir, se permitir que seja 4, deixa no 4, deixa no máximo que a lente permitir, que é o f-stop da lente ali, a abertura, né, do diafragma. E o ISO, eu te recomendo para você que é iniciante, para você que não quer ficar toda hora regulando a câmera, deixa no automático o ISO. E aí você tem nas câmeras, na maioria delas, a possibilidade de compensar essa exposição, aumentando ou diminuindo, clareando ou escurecendo na própria câmera, né? Eu vou mostrar isso depois em detalhes aqui com imagens, mas você pode aumentar essa compensação,
puxando para mais claro ou para mais escuro, e a câmera vai regular o ISO se você quer que fique mais claro ou se fique mais escuro. Por exemplo, às vezes o palco está numa configuração muito boa e a câmera está se dando muito bem no modo com o ISO automático, com a velocidade que você já sugeriu para ela, com a abertura que você sugeriu para ela, o ISO automático está dando conta do recado muito bem. Mas vamos supor que a pessoa que está celebrando, ministrando, está vestido de claro, de branco, e tem muita luz no palco. Provavelmente isso vai trazer uma descompensação nessa imagem, vai estourar, vai ficar mais claro. Aí você pode ir lá nessa compensação e pedir a câmera para escurecer um pouquinho mais naquilo que ela está entendendo como automático ideal. E aí você, escurecendo, faz essa compensação e o branco da roupa fica equilibrado de forma que não fica mais estourado. O mesmo acontece no escuro. Se está imagem muito escura, se está tudo muito preto, pode ser que a câmera precise de clarear mais para que tudo aquilo que você quer que fique em evidência apareça. Então você, na compensação, sugere para que ela deixe mais claro. Se você já tem conhecimentos profissionais e consegue usar no 100% automático, 100% manual, fica à vontade para fazer isso, é do seu jeito, com certeza você vai ter um resultado mais controlado. Se você quer usar algum item no automático, não se sinta diminuído por isso, pelo contrário, a câmera desenvolveu tecnologias para isso, né? As pessoas desenvolveram tecnologias nas câmeras justamente para isso, para que isso aconteça de maneira mais fluida e mais inteligente possível. Então, use aí uma função no automático, como por exemplo o ISO, que vai te ajudar bastante. 100% no automático é arriscado. Por que 100% no automático é arriscado? Velocidade, ISO e abertura. Porque, por exemplo, se você tiver um painel de LED, a câmera vai usar velocidades aleatórias, de acordo com o que ela percebe da cena, e uma cena o LED vai ficar todo manchado e outra não. Então, você manter ali aquele LED fixo, né, aquela velocidade fixa, você vai ter um resultado melhor por conta disso. E por que, então, não usar abertura no automático, usar abertura no manual também? Como eu disse, muitas vezes, o fato de poder desfocar quem está no fundo, quem está do lado, ajuda muito na comunicação da igreja, porque uma pessoa está prestando atenção e outra não. Uma pessoa está lá adorando e outra está distraído no celular. Para que essa imagem não provoque distrações, o foco específico costuma ajudar bastante, que é resultado das aberturas maiores. É importante também você ter uma noção de composição. É uma aula avançada sobre composição, não vou conseguir resolver esse assunto aqui, mas eu te recomendo ao menos estudar a regra dos terços, onde você consegue colocar a pessoa ou o objeto principal que você está enquadrando em um dos terços da câmera, do visor, tá? É como se você riscasse um jogo da velha na sua câmera aí, na sua tela. Muitas já têm o recurso de deixar isso em vista, inclusive os celulares deixam, e você encaixa a pessoa não no centro, mas em algum desses pontos onde há a intersecção das linhas do jogo da velha, tá? Isso ajuda no interesse da imagem, a imagem fica mais bem composta, mais interessante para quem está vendo, tá? Não é uma regra exclusiva. Às vezes você vai sim colocar a pessoa no centro, tem hora que isso é melhor, dependendo do que está sendo comunicado, não estou generalizando. Mas muitas vezes você aplicar a regra dos terços ajuda muito na dinâmica das imagens, tá bom? Sobre formato de arquivo, isso é relativo, cada equipe vai ter o seu padrão. Eu recomendo o básico, que é o JPEG ou o JPEG, ou o padrão aí da sua câmera. Por que o JPEG é o recomendado e não o RAW? O RAW é um formato muito mais avançado para edição, que tem muito mais informações, porém com isso ele gera um fluxo maior. O cartão precisa de ser maior, o armazenamento tem que ser maior, o tempo de descarregamento e edição é maior. Então, se você não é um profissional da área e vai saber trabalhar essas imagens de forma eficiente e rápida, o JPEG facilita muito o fluxo de trabalho. Você já consegue mandar direto ali para o celular ou já baixar direto de alguma forma no equipamento que você está usando para fazer as postagens e já direciona isso sem precisar de um programa para converter e processar essas imagens, que é o caso do RAW ou RAW, como a gente fala em português. Tá bom? Então, o RAW é muito bem-vindo para profissionais que já vão conseguir fazer um fluxo rápido disso, resolver rápido ali na hora, que ele vai ter uma edição mais avançada. Mas para quem quer fluxo e simplicidade, o JPEG resolve muito bem, tá? E eu recomendo o JPEG porque, na maioria da situação, é o que funciona e sem complicações. Para quem está fotografando, quantas fotos eu devo tirar? É relativo, mas observe o seguinte, você pode fotografar bastante e é bem provável que isso seja necessário, principalmente porque a gente está se tratando de fotografar expressões.
né, expressões do pregador, e é muito difícil, ele está movimentando, gesticulando, expressões no rosto, é muito difícil ter uma boa foto nesse sentido. Então fotografe bastante, mas você precisa de filtrar os seus resultados, porque senão você vai sobrecarregar a equipe de edição. O ideal é que você entregue de 30 a 150 fotos contando toda essa história, tá? E ainda assim, faça um resumo ali de aproximadamente 20 preferidas, 20 melhores fotos que você acha que resume bem, que conta bem essa história para entregar. Então, se você vai tirar aí 100 fotos, 150, 300 fotos, faça um filtro antes. Um bom filtro ali, tirando o excesso de repetição e garantindo que você pegou as melhores expressões, tá? Não pense que você vai tirar 10 fotos e resolveu, já vai ter as melhores fotos do mundo, né? Porque é sim um processo de tentativa e erro. Todo bom fotógrafo tira fotos ruins também. Todo mundo vai lá tentando até acertar e a expressão até ter a melhor, melhorando a composição, melhorando o enquadramento. Mas é importante você fazer esse filtro para que você entregue um bom resultado e não apenas despeje aquele monte de informação em quem vai fazer a próxima etapa. Lembre-se que a velocidade do envio e a velocidade do uso dessas imagens é muito importante, porque como a gente está fazendo algo para a rede social, o timing é muito importante. Você enviar isso rápido, no tempo certo, é fundamental. Imagina só você falar de um evento que aconteceu um mês atrás, contando como foi bom. Não faz muito sentido, né? Olha só como foi legal o aniversário da igreja, você mostra isso 3 semanas depois. Não faz muito sentido. Você mostrar no momento que as coisas estão acontecendo com a melhor velocidade possível gera um resultado e um engajamento muito maior. Então é importante você também enviar o seu material rápido. Um modelo que nós estamos trabalhando para aplicar é onde as fotos são descarregadas durante o culto e já são selecionadas durante o culto para que elas sejam então utilizadas na sequência, quem sabe ainda no próximo culto, nós temos mais de um culto, ou logo no dia seguinte, disponibilizado para a equipe de edição. Logo no começo da nossa conversa eu falei com você sobre os pilares da mídia, a importância da comunicação e a forma como a gente faz isso, por que a gente faz isso. Mas tem algo que eu deixei para o final que eu considero ainda mais importante, algo que é a razão desse ministério existir, mais do que gerar boas imagens. Sabe o que é? O ambiente de comunhão, de treinamento, o ambiente de servir. É isso que é o ministério. Assim como o ministério de louvor, assim como os outros ministérios da igreja, mais do que entregar um serviço, nós estamos servindo a Deus, servindo as pessoas. Então você precisa entender que acima do resultado é um processo, é o seu momento de servir a Deus, servindo as pessoas, de ter comunhão, de ajudar, de se relacionar, de fazer amigos e de ir além daquilo que é a entrega do seu trabalho. Não só as boas fotos, mas você saber da necessidade do outro, você saber o que o seu parceiro de trabalho, seu companheiro ali de equipe precisa, qual que é a necessidade dele, como que está na casa dele, como é que está a família dele, o que ele precisa, o que você precisa, as pessoas em volta ali do seu ministério que servem junto com você, o seu líder sabe das suas necessidades, daquilo que são os seus desafios. Antes de uma boa entrega, Deus está olhando para nós como pessoas, Deus está olhando para nós como servos, como filhos, como amigos, e Ele quer que você se desenvolva em todas as habilidades, não só a técnica, não só a entrega, mas as habilidades humanas, as habilidades de servir com excelência, servindo as pessoas. Então, você está nesse ministério não apenas para gerar boas imagens, mas você está nesse ministério para crescer nesse serviço no reino de Deus. A palavra de Deus nos ensina que maior é o que serve, não foi isso que Jesus disse para os discípulos? E é por isso que nós estamos fazendo o que fazemos. É por isso que nós servimos com tanta alegria. E é por isso que nós nos importamos com as pessoas. Não passando por cima apenas querendo entregar bons resultados, mas nos importando com cada um em cada etapa. Lembra que eu falei sobre empatia? Entendendo as necessidades e estendendo a mão. É isso que Deus nos chamou para fazer e é isso que nós queremos fazer com tanta alegria e excelência.